Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Flamengo, hein, que se prepara aí também para jogar no Campeonato Carioca e também pelo amistoso contra o São Paulo, né? O time principal vai jogar contra o São Paulo. Tem aí também entrevista do Boto, né? O Boto que deu uma exclusiva aí pro pessoal da Sport TV. Ficou interessado e quer saber tudo o que o Boto falou sobre o futuro do Flamengo e muito mais? Então assista esse vídeo até o final. Girando a nossa equipe de reportagem, eu chamo agora no telão o Pedro Henrique Torre, que fala sobre o Flamengo. Mais uma vez, bola rolando, mas ainda, Pedro, não tá tão livre daqueles assuntos de mercado, negociação, de nomes que aparecem nas redes sociais, tá? Exatamente, aquela delicinha. Tudo bem, Mari? Um beijo pra você. Um abraço pra todo mundo aí, Jailson também, Marra, todo mundo com a gente nesse Sport Center. Essa época tem isso mesmo, não tem como fugir. Mas sempre com responsabilidade, é isso aí, mas vamos lá. Flamengo que segue, como eu digo, sempre dividido em duas partes, né? Tem o pessoal, o elenco principal que está nos Estados Unidos para disputar o UFC Series. Fim de semana tem jogo contra o São Paulo, a preparação intensa do Felipe Luiz com os atletas que vêm, enfim, comentando a cada dia de como é que tem sido essa preparação, o trabalho com o Felipe Luiz e a expectativa de ganhar novos reforços. Já falamos aqui da possibilidade do Jorginho, o Flamengo atrás desse jogador, enfim, querendo saber das possibilidades. E agora surge um nome, até os companheiros do site Gol deram primeiro. O Flamengo fez a consulta pelo Danilo, lateral experiente, seleção brasileira, na Juventus atualmente, 33 anos, seria uma possibilidade para jogar mais até como zagueiro, né? O Flamengo vendeu o Fabrício Bruno, o Davi Luiz saiu também, então seria uma possibilidade aí, ele que atua como lateral direito também. Então o Flamengo está em conversas assim para saber qual é a possibilidade. Mais uma sondagem, um campo ali da sondagem ao jogador, que também poderia, segundo a imprensa italiana, permanecer lá pela Itália mesmo, no Napoli. Então as conversas aí, essas sondagens de mercado acontecem, seria uma possibilidade, mas 33 anos, o Jorginho também 33, então o Flamengo analisa essa questão também com esses atletas. Como eu disse, elenco principal lá nos Estados Unidos, fica até domingo, faz o jogo contra o São Paulo, mas retorna logo no dia seguinte até segunda-feira, e aí hoje tem um jogo com o Madureira, 21h30, Campina Grande, na Paraíba, aquele time sub-20 que foi derrotado na primeira rodada pelo Boa Vista, Campeonato Carioca. Mari. Passar para você aqui em primeira mão a escalação do Flamengo hoje, o time que encara, que vai entrar em campo hoje do Flamengo, você vai saber para encarar o Madureira. O Pedrosa vai trazer também a escalação do Vasco contra o Bangu, vamos falar da derrota do Fluminense, novidades do Botafogo, as novidades do mercado da bola, a busca do Flamengo por um zagueiro. Muita coisa para você acompanhar aqui. Ney Pedrosa na área. A gente vai ver a preparação então do Flamengo para pegar o Madureira, enquanto a equipe principal segue lá nos Estados Unidos. O time alternativo tenta essa primeira vitória no Carioca e teve também anúncio oficial de reforço. Você vai ver agora. O primeiro reforço do Fla já deu as primeiras palavras como jogador do rubro-negro. Pessoal, muito obrigado pelas mensagens que eu recebi de motivação. Quero que vocês saibam que eu estou muito feliz de estar aqui. Espero apresentar da melhor maneira possível toda a nação. Muito obrigado. Juninho segue treinamento no Rio de Janeiro, enquanto o elenco principal continua a preparação nos Estados Unidos. O primeiro teste será um amistoso contra o São Paulo no próximo domingo. O atacante Michael falou com a imprensa sobre a união da equipe neste início de temporada. O que importa é a equipe. Não importa eu fazer gol, fulano fazer gol. O que importa é ganhar. Porque eu acho que se eu chutar, fizer um gol, mas não perder de 2, não tá bom. Agora, se eu pegar, tocar, correr para um parceiro meu, mas ele lá fazer o gol e ganhar de 1-0, já tá valendo. Enquanto isso, a equipe comandada por Kleber dos Santos encara o Madureira hoje às 19h30 em Campina Grande, na Paraíba. A escalação deve ser parecida ao time que foi derrotado pelo Boa Vista na primeira rodada, com expectativa de conquistar os primeiros pontos no campeonato estadual. É importante vencer, né? A gente vai estar aqui, vai entrar para vencer e, se Deus quiser, possamos fazer um grande jogo e sair ganhar. O goleirão, que segundo até o Vene Casagrande, foi o grande destaque na abertura do Carioca, quando o Flamengo perdeu para o Boa Vista. O Flamengo tenta então a primeira vitória. Será que leva? Será que vence o Madureira? Qual time que vai jogar? Você vai saber agora.
Vene Casagrande, boa tarde. É o mesmo time? Tem mudança? Tem novidade? Tudo bom, amigo? Boa tarde, Flavinho. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos. Pedrosa na área aqui também. Assistindo. Pois é, tem uma mudança em relação a esse time que perdeu para o Boa Vista, em relação ao time titular que entrou nessa última partida. O treinador fez essa alteração na atividade de ontem, a última antes desse duelo. Então vamos falar que eu vou pegar a cola, porque eu vou ser sincero. Pegar a colinha para saber os 11 iniciais. Acho que nem o mais fanático rubro-negro. É isso. Vamos lá, Diogo Alves no gol, Daniel Salles, Pablo, Cleiton e Zé Wellington fazendo ali o setor defensivo. O meio de campo sendo formado por Ryan, que na minha concepção é um bom volante, inclusive não fez uma partida ruim no último jogo, mas também não foi nenhum destaque. Fabiano, o Wallace Ian, entrando na vaga do Guilherme, essa é a alteração. Ian no lugar do Guilherme. Wallace Ian no lugar do Guilherme. Do Guilherme, exatamente. A única alteração que ele fez. E aí Lohan, Thiaguinho, Carlinhos, mantidos na equipe titular como essa trinca ofensiva. O Thiaguinho você já queria ver distante, né? Que você criticou aqui. Pois é, eu até falei isso lá no meu canal, que eu acho que eu não vejo motivos para manter o Thiaguinho. Se fosse um jogador que fizesse a diferença nessa equipe, ele não faz a diferença. Pelo contrário, ele jogou mal na partida e ele ficou muito tempo em campo. Eu acho que ele poderia ter sido substituído antes, mas o treinador Kleber entende que ele tem que ser mantido. Não tem jeito, mas eu não manteria. Eu tiraria o Thiaguinho também. Lucas Pedrosa, o Flamengo derrotado pelo Boa Vista na estreia, agora tem uma pressão maior, mesmo sendo os garotos, para vencer o Madureira, né? Não pega bem pro Flamengo. É o Flamengo, gente. Não interessa quem vai jogar. É o clube de regatas do Flamengo, a camisa rubro-negra pesadíssima. E começar o ano com 2 derrotas para pequenos não vai pegar bem, Pedrosa. Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Fica complicado, né? Até porque a gente sabe que o Campeonato Carioca nessas primeiras rodadas tem sido difícil para os times grandes. O Botafogo também perdeu na primeira rodada. O Fluminense ontem teve sua primeira derrota na competição. Vasco ainda joga hoje contra o Bangu, mas também não venceu sua primeira rodada. O Flamengo tem que dar a resposta, até porque quando a tropa de elite chegar, a pontuação tem que estar pelo menos razoável para você poder chegar nas semifinais aí do Campeonato Carioca. E não tem motivação nenhuma para esses garotos, além de você vestir a camisa do Flamengo, mas também saber que você está ali passando por um vestibular, como a gente sempre fala aqui, e quem sabe virar uma opção para o elenco principal ao longo de 2025. O Flamengo vai ter 5 competições esse ano. Então, espaço para jogar, vários desses garotos vão ter. Diferentemente dos anos passados, eu acho que esse ano vai ser o calendário mais cheio aí do futebol brasileiro, principalmente para as equipes que vão jogar o Super Mundial. Então, esses garotos têm que entender o seguinte: espaço eles vão ter para poder jogar. E aí tem que aparecer no Campeonato Carioca, que é a grande oportunidade que eles têm. E você sabe que é o líder do Carioca, Vene sabe, né, pessoal de casa? É o Maricá, rapaz. 6 pontos, 100% de aproveitamento. E venceu o Boa Vista, que derrotou o Flamengo, o Maricá. Ninguém segura o Maricá. Existe o Uhu Nova Iguaçu? Uhu Maricá, ué. É tempo de Maricá. É isso. É tempo de Maricá. E ele tá compartilhando no Twitter. É isso, né? Venceu mais uma. Pode procurar aí, que ele tá compartilhando. Inclusive, a torcida do Maricá foi um grande destaque na primeira rodada, fazendo uma bonita festa no Newton Santos. Mas, Flavinho, sobre isso que o Pedrosa falou, é importante a gente mencionar o seguinte: a gente vive falando aqui que o Wesley pode ser a próxima venda milionária do Flamengo. Então, eu acho que o Daniel Salles, que está sendo utilizado na lateral direita do Flamengo, ele poderia mostrar um serviço, ou seja, se candidatar para ser um substituto imediato ali, quem sabe. Porque ele pode seguir o mesmo caminho que o Wesley seguiu. O Wesley também saiu da categoria de base do Flamengo, também se destacou na categoria de base. Então, o Daniel Salles, ele sabendo disso, que futuramente o Wesley pode ser vendido. É questão de tempo, o Wesley vai acabar sendo. Eu também acho. Acho que ele vai ser vendido na próxima janela do meio do ano, depois do Super Mundial. Eu acho que ele vai ter uma visibilidade absurda, sobretudo se ele se destacar nesse Super Mundial, que não é nenhum absurdo, porque ele fez um bom fim de temporada em 2024. Então, eu acho que isso vale para o Daniel Salles, sobretudo para o Daniel Salles, que é uma posição difícil de você encontrar no mercado, e o Wesley pode ser vendido a qualquer momento. Então, Daniel Salles, mostra serviço, que eu tenho certeza que o Felipe Luiz está de olho em você. É oportunidade de ouro para o garoto. Vamos falar do mercado de uma forma geral aqui. O Flamengo está procurando um zagueiro. Todo mundo sabe, o Fabrício Bruno saiu, os empresários do futebol também sabem dessa necessidade do Flamengo, e aí começa aquela de oferecer jogador, é por aí que começa a negociação, né? Os empresários sabendo da demanda
vai lá na diretoria para oferecer, o que você pode passar dessa procura, quem já foi oferecido, quem o Flamengo recusou, quem o Flamengo está de olho, Vene? Vamos lá, Flavinho, eu acho que era dessa forma até a gestão passada, porque na gestão passada não tinha um chefe de scout como é o José Boto, que é um cara que foi contratado para encontrar jogadores, não só no futebol brasileiro, né? Mas no mundo. Então eu acho que se tem esse profissional dentro do Flamengo, não existe a necessidade de você esperar um empresário oferecer. Obviamente que, eventualmente, isso pode acontecer, o Flamengo topar, como aconteceu com o Danilo, foi um empresário que ofereceu lá no Flamengo, o Flamengo até sondou a situação financeira do atleta e, repito, não tem nenhuma negociação. E é óbvio que os empresários, eles são pagos para isso, eles trabalham para isso. É o trabalho deles. Eles sabendo que o Flamengo precisa de um zagueiro, vários nomes estão sendo indicados. Até falei aqui durante a negociação do Fabrício Bruno que o André Cury ofereceu o Kaique Rocha, que estava no Atlético Paranaense e assinou com o Internacional hoje, inclusive. O Flamengo não quis. O David Ricardo, ou Davi Ricardo, peço desculpas, do Ceará, que tem até negociação com o Botafogo, foi oferecido também ao Flamengo. Outro jogador que foi oferecido ao Flamengo, Valentim, que estava muito próximo de ir para o Cruzeiro, isso é bom, não hein? foi. Mas aí, o Cruzeiro decidiu por desistir após exigências do Vélez. O Cruzeiro ia pagar 10 milhões de dólares. Foi oferecido ao Flamengo. E aí a resposta que o Flamengo deu a essas pessoas foi o seguinte: vocês ainda não entenderam que o Flamengo não tem muito dinheiro em caixa para fazer um grande investimento? O Flamengo não pode pagar 10 milhões de dólares num zagueiro nesse momento. Não tem condições para isso. Não tem fluxo de caixa para isso. E é óbvio que vários nomes estão sendo oferecidos. Esses nomes aqui que eu citei foi porque eu fiquei sabendo. Mas com certeza mais de 20 já foram oferecidos ao Flamengo. E todos recusados. O Flamengo não está nadando em dinheiro e ainda tem gente devendo ao Flamengo. Essa história aí, Vene, explica para o pessoal de casa essas dívidas de times europeus com o Flamengo, que pode acionar a FIFA. Tem pouca gente falando disso. Exatamente. Foi uma informação que a gente obteve ontem, com exclusividade. O Flamengo, essa nova gestão... Drone do Vene! A nova gestão, ao analisar todos os contratos, negociações até a gestão passada, percebeu que negociações com Estrela Amadora e Leixões, 2 clubes de Portugal, não foram pagas ao Flamengo. E aí, o que o Flamengo fez? Acionou esses 2 clubes, notificou e avisou o seguinte: vocês têm até 48 horas para efetuar o pagamento. Se vocês não efetuarem o pagamento, nós vamos à FIFA exigir esse pagamento. Aí dessa dica? Do Estrela Amadora, dá quase 3 milhões de euros. 3 milhões de euros atualmente é quase 20 milhões de reais. Quase o preço do Juninho. Pois é isso. É mais do que a metade do Juninho. O Juninho, o Flamengo pagou 5 milhões de euros. Então, não tem dinheiro, mas tem dinheiro a receber aí? Só o Estrela Amadora deve quase 3 milhões de euros. E aí o Leixões deve cerca de 170 mil euros, que dá mais de 1 milhão de reais, se a gente for parar e analisar. Então é muito dinheiro que esses 2 clubes de Portugal estão devendo ao Flamengo. E aí uma curiosidade: o Leixões é o clube que a antiga gestão estava muito próximo de adquirir. O Flamengo ia ser dono de um clube português. Trata-se do Leixões. Tanto é que vários jogadores foram negociados com o Leixões. A gente está vendo aí o Verton, o Gabriel Noga. Inclusive, hoje, o Carlos Noval, que é gerente da base com a nova gestão, ele estava, entre aspas, na geladeira, porque se o Flamengo adquirisse o Leixões, ele iria ser deslocado para o Leixões, para trabalhar no Leixões. Só para a gente entender como é que estava já essa situação muito bem avançada. Mas aí a nova gestão assumiu, não tinha nenhum interesse em adquirir o Leixões, mas percebeu que esse clube deve ao Flamengo. Então eles têm aí um curto prazo para poder efetuar o pagamento. Eu acho que não vão pagar, tá? Sobretudo o Estrela Amadora, que deve quase 3 milhões de euros. É muito dinheiro. Não sei de onde eles vão tirar 3 milhões de euros para pagar o Flamengo nesse momento. Então eu acho que o caminho será a FIFA mesmo. Vai ter que acionar a FIFA, o Pedrosa. O Flamengo queria comprar um clube que deve dinheiro ao Flamengo. O Vene falou desse rolo aí, esquisita essa história. A gente está vendo aí foto de alguns garotos, né, envolvidos nessa negociação, como o Ayrton, o Noga também, o zagueiro, né? O Noga até chegou a jogar no time de cima. Quer dizer, o Flamengo precisando de grana e tem uma grana aí para receber. O Pedrosa, como é que você vê essa história, essa situação bem enrolada, né? Enrolada justamente por conta da notícia de que o Flamengo iria adquirir esse clube. Então, não sei qual é que seria a negociação. Se o Flamengo adquirisse esse clube, ele ia receber algum dinheiro em relação a isso? É complicado demais, porque assim, clubes devendo outros clubes, isso aí é a coisa mais normal no futebol brasileiro, infelizmente, né?
E existem no mundo inteiro esse tipo de problema. Mas a notícia de que o Flamengo adquiriria um clube que está devendo o próprio Flamengo é complicado, realmente tem que investigar para saber como é que está essa transição. E, obviamente, o Flamengo agora, sob uma nova diretoria, cobrar esse dinheiro porque o Flamengo está precisando. E só para trazer o lado jornalístico aqui, eu procurei os dirigentes desses dois clubes. Eles não responderam, não explicaram o porquê da dívida, só fizeram ameaças, entre aspas. Entendeu? Eu tô falando com o pessoal lá. Exatamente. Eles não explicaram o porquê da dívida, também não negaram que existe a dívida e só fizeram ameaças. Como assim ameaças? Dizendo que eu sou um jornalista ligado ao Flamengo, por isso que essa notícia foi publicada. Ué, você contou alguma mentira? Você inventou alguma coisa, mesmo? Não, zero. Só fiz o meu papel jornalístico. É fato. E se irritou é um bom sinal. Tem coisa aí. Mas eu só tô trazendo isso para dizer que eu ouvi o outro lado também, para não ser justo injusto só ter escutado com muita competência, sempre faz seu trabalho, não tá inventando nada, é verdade, já não pode falar, gente. Vocês se enrolam aí, o cara traz aqui a notícia, não é a culpa de quem noticiou, é de quem se enrolou que tá errado, né? Vamos esclarecer as coisas aqui. Filho do Flamengo na tela aqui pra gente, porque hoje tem Malvadão. Aí, ó, treinador Kleber dos Santos. Já imaginou, né, Flavinho? A tia do Fernandete toda de paetê. Goleiro Diogo Alves. Na lateral, Daniel Salles. Pablo e Cleiton na zaga. Boa zaga. Zé Wellington, que não é aquele Zé Wellington. Na lateral esquerda, Ryan Lucas e Fabiano, Thiaguinho, Lohan, aquele Lohan mesmo que vocês acostumaram a ver no ano passado, e o Guilherme Gomes. E na frente, o bom Carlinhos, que veio do Nova Iguaçu, foi um dos artilheiros do Carioca do ano passado. Kleber dos Santos é o treinador. Só lembrando que hoje teve mais uma enxurrada de demissões no Ninho do Urubu pela manhã, de todas as categorias. Foram 17 ou 27, fera? 27 demissões, mais 27 demissões, coordenador técnico, chefe de scout, treinador de base, enfim, uma grande lista. Complicado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui, só rapidinho. Fernandão e Bigode, alguma observação, rapidinho? É a mesma equipe. É o mesmo time. E eu gosto do Guilherme, eu não chamo de Guilherme Gomes não, pra mim é só Guilherme, foi assim que eu conheci na base, e eu gosto dos dois laterais, tanto o Zé Wellington quanto o Daniel Salles também, são bem ofensivos. Vamos ver se esse time demonstra um pouco mais de entrosamento hoje. E o Thiaguinho é um cara que veio do Náutico já há muito tempo, não conseguiu ainda fazer com que a contratação fizesse... Vai ter uma oportunidade... Não, e ele foi... No Carioca do ano passado, ele foi até bem, fez até uns gols importantes. Ele faz o gol do empate contra o Nova Iguaçu, que o Carlinhos faz o gol do Flamengo. É o gol dele. Aquele golaço, e a jogada característica dele, ele tira pra dentro, e bate. Finaliza de perna esquerda. E ele teve muito sucesso onde vai ser o jogo hoje, Campina Grande, que ele jogou pelo 13, talvez tenha sido o melhor momento da carreira dele. Sou doido pra naquele São João. Lá de Campina Grande. Nossa, Maria. Torcer pro Cleiton também, é um menino que já vem no profissional há algum tempo, é um zagueiro canhoto, grandão, de boa técnica. Tem que ter mais espaço. É isso aí, porque ele começar a desenvolver, a jogar melhor, enfim, a ganhar espaço no Flamengo, porque ele pode ser muito bem utilizado caso o Léo não possa jogar. Antes da gente colocar aqui uma arte do Boto falando sobre essa situação do Flamengo, Pedrinho, bota um parabéns aí que hoje é aniversário do Atirson, do nosso Latera. Feliz aniversário, irmão, tudo de bom pra você. Papai do Céu te dê muita saúde, realize cada vez mais os seus sonhos. Você continue com esse coração, com essas pernas lindas, mas com esse coraçãozão que você tem. A gente te ama. Beijo, nosso Latera. Apareça, né? Só uma coisa, eu só preciso falar uma coisa pra ele. Uma única coisa. Isso. Obrigado. Obrigado. Principalmente aquele na sorte que ele chutou e o Germano tomou. Né? Arte Madureira, como veio o Madureira pra hoje, pra esse confronto contra o Flamengo? Treinador, o Daniel Neri, Madureira ficou em 9º na temporada passada e o destaque do time é o Renato Henrique. É o pensador. O time fez um dos gols na vitória contra o Volta Redonda na abertura. E tu acha que só os times milionários têm treinador português aqui, ó? Português também, filho. Aquele passaporte meio grená, sei lá que cor é aquela. Eu vou ter um em breve. Não, e lembrar que o Madureira ganhou o Volta Redonda na primeira rodada do Campeonato Carioca. É verdade, o Madureira ganhou do bom Volta Redonda. E esse rapaz aí fez um dos gols. Ele é muito bom jogador. Vale ficar de olho. É o que mesmo, fera? O Boto, bota o Boto. Ih, rapaz. Vou chegar um pouquinho pra trás porque, né? Sabe como é que é, né? Senhor. Sinceramente, acho que há algumas dobragens de funções. Isso, gente, é contextualizando porque de muitas demissões, na opinião de muita gente, foram muitas demissões no Flamengo nesse início de ano. Então, vamos lá. Sinceramente, eu, Boto,
Acho que algumas dobragens de funções. Pessoas que fazem exatamente a mesma coisa que os outros. O que não é necessário. Uma das coisas que já vou dar uma atenção muito forte é o scouting, que é a galera que observa outros jogadores para virem pro Flamengo, né? Não porque funcione mal, mas tem que funcionar para o que é a minha ideia no Flamengo. E isso vai ter que ser feito rapidamente, porque não quero que aconteça na próxima janela o que aconteceu agora, que é estarmos trabalhando com o meu conhecimento e o conhecimento do Felipe Luiz. E não com base estruturada do que vem do scouting. Vocês entenderam o que ele quer dizer? Entendi. Então fiquem à vontade. Eu entendi. Eu entendi também, queria a opinião de vocês. Ele está corretíssimo. Certíssimo. Ele está corretíssimo. Eu acho que você precisa definir uma estrutura para o scout, especialmente. A gente está tendo cada vez mais a gente tem exemplos de grandes clubes, de clubes de menor investimento, que tem um scout maravilhoso e que consegue mapear, consegue trazer jogadores o Botafogo esfregou na cara de todo mundo do Brasil, né? Exatamente. Como é que você faz, né? Beleza, mas o Flamengo sempre teve um trabalho também interessante de scout, às vezes não encontrando jogadores que a galera não conhecia, mas trazendo caras que até não iam muito bem nos seus clubes e vieram. Aí eu vou falar de alguns, né, cara? Vamos falar do Gabriel, vamos falar do Cebolinha, vamos falar de outros caras aí, do Gabriel Barbosa. Ah, mas aí não é Fernandão, scout, não entra nesse negócio. Ah, não, beleza, eu não tô falando de descoberta. Esses caras eu tô falando de encontrar jogadores que às vezes estavam sem um bom rendimento nas suas equipes. O Cebolinha não vinha muito bem no Benfica. Sim, mas aí são caras que já estão entrando no scout. Entendi. Me diz aí quem que veio como o Igor Jesus, como o próprio Luiz que estava embaixo lá fora. Aí é a mesma coisa do Cebolinha. Teve um. O Luiz e o Cebolinha. Pô, o Cebolinha já tinha sido o melhor jogador da América. Só um. Mas é um cara que todo mundo já conhecia que era bom jogador. Não é uma descoberta. Mas não tinha arrebentado ainda lugar nenhum. O Luiz Araújo, pra mim, também não é descoberta. Desculpa. Luiz Araújo Luiz Araújo saiu daqui. Jogou 3 brasileiros no São Paulo, 2. Isso muito bem, já conheci. Perfeito. Vou falar um cara aqui que vocês vão concordar comigo. Europa, não brilhou na Europa e voltou. Mas o Gregory, a dupla de zaga, Barbosa e o Bastos. Cara, o Botafogo acertou muito. O Flamengo teve um. Pablo Mari. O Flamengo foi na 2ª divisão da Espanha pra buscar. Verdade. Mas foi indicação do Jota, não? Não sei. Eu acho que não. Eu acho que foi scout mesmo. O Arão, quando veio, tava onde? Arão Botafogo. Arão veio do Botafogo. Só que aí teve a treta. Mas já tava no Botafogo, jogando bem. E ele fez um ótimo campeonato pelo Botafogo. O que me surpreende, essa parte das demissões, não tô falando que é bom ou que é ruim, eu não tô lá dentro pra ver. Claro. O Boto tem essa função. Porque, assim, não tô falando que ele não tem que ter, mas se foi disponibilizado ele fazer isso, ele deve estar fazendo alguma coisa que ele acredita que seja verdadeira, porque normalmente não é do executivo de futebol profissional cuidar, né, do futebol de base do clube. Então, isso mas ele... 27 demissões, dentre elas, coordenador técnico da Sub-20, coordenador técnico do Sub-15 ao Sub-17, treinador Rafael Bahia, o Vinícius Duarte, treinador, coordenador de captação Vitor Aurélio, treinador Thiago Camilles, o Lucas, treinador, Ricardo, coordenador de futsal e Matura, supervisor de captação. Essa informação que a gente recebeu aqui de manhã, o Fera passou para mim no WhatsApp. O Flazoeiro que trouxe em primeira mão. Então, assim, é muita gente, muito treinador, vai ter que repor, né? E acredito... Mas não todos, pelo que ele falou aí. Talvez tivesse mais de um treinador, tipo de... Isso. Enfim, isso aí. Não, e acredito que ele até tenha experiência para fazer isso, porque ele trabalhou no Benfica durante muito tempo, nessa parte de captação, na parte de estruturação de todo o futebol. O Boto trabalhou? O Boto. Tipo o General Manager. É isso aí. Só que a gente eu não sabia que ele vinha também com essa função para o Flamengo. Acho que se ele tem competência, tem que fazer mesmo. E ele vai comandar tudo, não é só o profissional. A base também tá na mão dele. Não, isso é bom, porque ele puxa a responsabilidade. Próxima janela tá todo mundo esperando, que esse ano até agora nada, até porque gastou 300 e tantos milhões. Isso. O Alcaraz foi uma grande contratação, o Plata também. Ainda não conseguiram desenvolver a bola que eles têm. Mas... Plata pelo menos fez um golzinho de título, tá bom. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que está aí à procura de um zagueiro após a saída de Fabrício Bruno. O Flamengo está aí na consulta por um zagueiro e tudo indica que vai contratar aí o Danilo da Juventus. Mas você me pergunta, Danilo não é lateral? Era lateral, só que agora devido à idade e avançando, o Danilo agora é zagueiro, está jogando na zaga e pode sim pintar aí no time do Flamengo a qualquer momento, né? O Boto, ele falou que não ia falar sobre nenhuma contratação, para não fazer aí nada, né? Para não ter ninguém melar os negócios, mas eles, sem querer aí, ou querendo, falou aí sobre o Danilo. E também tem aí o Flamengo negociando com o Jorginho
do Arsenal, né? Lembrando que o Jorginho já pode assinar um pré-contrato, porque o contrato dele já acaba no meio do ano, então ele já pode assinar um pré-contrato agora, mas querendo ou não, o Arsenal não quer contar com o jogador, provavelmente, então o Flamengo pode contratar o Jorginho já agora, né? Chegaria o Jorginho aí e o Danilo, 2 jogadores que jogam aí há muitos anos na Europa, então tinha tudo para, né, aí ajudar ainda mais o time do Flamengo, né? O Juninho será anunciado no Flamengo, interesse de Danilo da Juventus também, né? O brasileiro pode chegar aí no Flamengo por cerca de 2.800.000 reais por mês o salário do Danilo, segundo as informações, né? Um baita salário aí, né? E o que é que vocês acham aí sobre essas contratações do Flamengo? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações e se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.